OAB Cidadania de volta agora com o quadro Conversando com ela. A gente continua falando sobre a polêmica lei do estacionamento. A presidente Fernanda Marinella recebeu o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, José Marques, para falar sobre a validade da lei, já que alguns estabelecimentos estariam dificultando a aplicação dessa lei, alegando que ela seria inconstitucional. O presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Tiago Vanderlei, também foi convidado para falar sobre os primeiros dias da aplicação da lei. Bom, o nosso OAB Cidadania de hoje vai falar um pouquinho mais sobre a Lei 6.621 de 2017 da cidade de Maceió. A discussão é sobre o pagamento nos estacionamentos, em shoppings, hipermercados e assim por diante. Mas para falar um pouquinho mais, vamos discutir com o nosso presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Alagoas, Dr. José Marques. Vamos entender um pouquinho sobre essa questão da constitucionalidade da lei. Dr. José Marques, é um prazer imenso recebê-lo no nosso OAB Cidadania e queria entender um pouquinho, que o senhor explicasse um pouquinho aos nossos telespectadores sobre essa questão da constitucionalidade da lei. Observe, o Poder Legislativo Municipal aprovou a lei. A lei foi aprovada e entrou em vigor. Essa lei tem que ser cumprida pelos estabelecimentos? A população pode exigir o seu cumprimento? E se ela for inconstitucional, como isso vai acontecer? Quem vai dizer que ela é inconstitucional? Explica um pouquinho aos nossos telespectadores sobre esse procedimento. Marinella, é uma honra estar aqui participando da OAB Cidadania e esse tema que chamou a atenção de todos esses dias, essa semana especial, mas é tranquilo. Lei, ela tem que ser cumprida. Ela nasce com a finalidade para um bem social e ela precisa ser cumprida. O questionamento se ela é inconstitucional ou não, isso vai ser discutido mais na frente no judiciário. Agora, os estabelecimentos alegarem que por existirem outras decisões em outros estados, de leis estaduais, como no estado do Paraná, que já foi julgado até pelo STF recentemente, ou no próprio estado de São Paulo, entre outros estados da federação, e alegar por isso que não irá cumprir, ela incorre num erro, certo? Não é definitivo, ocorre num erro. Tem que cumprir a lei, se adequar ao que a lei pede e, posteriormente, sendo questionado no judiciário, ao alegarem, ao apresentarem, ao apontar a inconstitucionalidade da lei ou não, aí vai ver qual o posicionamento. Sendo apontado e deixado claro que é inconstitucional a lei pelo nosso Poder Judiciário, aí sim, então, inconstitucional, não tem o que fazer, é inconstitucional. Agora, sendo reconhecida a constitucionalidade, que toda lei ela nasce constitucional, né, até nesse debate de controle de constitucionalidade, existe o questionamento de que seria até uma aberração jurídica, ter uma ação específica para declarar a constitucionalidade de uma lei, quando se já presume que ela é constitucional, então ela tem que ser cumprida e até o fim. Mas nesse primeiro momento, todos os estabelecimentos precisam cumprir, sim, o que determina a lei municipal da nossa Câmara de Vereadores de Maceió. Vamos só deixar bem claro aos nossos telespectadores que quando a Casa Legislativa ela elabora uma lei, dentro do seu processo de elaboração, ela é submetida a uma análise de constitucionalidade. Então, a regra é, a Casa Legislativa analisou e disse que a lei era constitucional. A lei, então, é aprovada, ela é publicada, ela entra em vigor e até a sua mudança nesse posicionamento, ou quanto a esta constitucionalidade, ela é constitucional, ela é presumidamente constitucional, portanto ela precisa ser cumprida. Ela só deixaria de ser cumprida se existisse uma decisão, então, do Poder Judiciário competente, dizendo que ela é, portanto, inconstitucional. Então, doutor Max, dizer os estabelecimentos comerciais que não vão cumprir a lei, porque em outros estados esta mesma regulamentação foi declarada pelo Poder Judiciário inconstitucional, não pode ser aplicado. Então, essa alegação não pode ser adotada. O fato é que eles precisam cumprir. Agora, vejo, por que alguns estados aprovaram essa norma e ela foi dita inconstitucional pelo Poder Judiciário? Qual é o vício que ocorreu nestas outras leis de outros estados, que não é o caso do município de Maceió por enquanto, porque a lei ainda está valendo?
Perfeito, perfeito. Temos duas linhas. A primeira, que é o vício formal, tá? Onde alegam, quem é contrário à lei, que ela incorre em inconstitucionalidade devido ao estabelecimento, ou melhor, ao estacionamento privado ser de competência direito civil e não direito do consumidor. Então, ele cairia aqui no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, onde nos apresenta a competência privativa da União em legislar sobre direito civil, direito comercial, penal, etc. Como não cai na questão de consumidor, do direito do consumidor, ele cairia aqui quanto vício, sendo competência da União legislar sobre isso. Inclusive, o próprio, numa decisão recente do STF, com o relator ministro Gilmar Mendes, ele cita que a Corte, a Suprema Corte do país, já está pacificado, pelo menos até então, quanto à exploração econômica, esses são os termos utilizados pelo ministro Gilmar Mendes, exploração econômica de estacionamentos privados é de matéria civil, de direito civil. Então, a partir desta colocação do ministro Gilmar, o Supremo entendeu numa decisão recente do Estado do Paraná, em matéria semelhante à nossa trata da gratuidade e essa matéria trata de fracionamentos do valor, incorreria, então, a lei em vício formal. Estava inconstitucional por vício formal. Uma questão outra, de competência, então, por Marcos, competência legislativa. Porque teria, então, a matéria de direito civil, seria competência da União e, portanto, o município não poderia disciplinar sobre este assunto. Perfeito. Mas, aproveitando essa discussão, então, Marcos, e como ficaria a competência do município no que diz respeito à matéria de interesse local? Porque é possível refletir por questões urbanísticas, é possível refletir por questões econômicas do município de Maceió, que o próprio interesse sobre esse tema estivesse para o local, portanto, o local, a competência é do município para legislar, quando a matéria é de interesse local. Então, pensando que há um interesse do município de Maceió em incentivar o desenvolvimento do comércio, em incentivar o desenvolvimento da atividade econômica no município e ainda pensando na questão urbanística, de organização da cidade, o município, em matéria de interesse local, poderia legislar. Então, há possibilidade de uma discussão no que diz respeito a essa competência para a iniciativa dessa lei, não é verdade? Com certeza. O artigo 30 da Constituição Federal, ele nos permite isso, ao interesse local do município. Agora, a partir do artigo 30 da competência municipal, a gente tem que ver quais são a argumentação para isso. Precisa ser algo muito bem sedimentado, muito bem fundamentado. Pois senão vai entrar em conflito naturalmente com a livre iniciativa, com a propriedade. E isso aí vai levar a um conflito doutrinário numa futura decisão. Mas é possível. É que a matéria tem discussão. Tem, com certeza. Ela não é 100% fechada da sua inconstitucionalidade. Você pode debater o assunto. Hoje, quando se trata desses assuntos já debatidos em outros estados, ou da gratuidade, ou do fracionamento, quanto à lei estadual, ela é já sedimentada quanto à sua inconstitucionalidade. Agora, você tem apresentado uma fundamentação para o município com as características locais, a questão econômica, desenvolvimento econômico, desenvolvimento do próprio comércio, o investimento para que o comércio se desenvolva, sendo isso viável através dessa gratuidade do estacionamento, aí você vai ter toda uma argumentação voltada para isso do município, mostrando que esse interesse local ele é muito forte, sedimentado para justificar. A gente não pode achar que porque o interesse local, apresentado no artigo 30 da Constituição, ele está lá colocado de qualquer forma, ao ponto de querer discutir tudo de qualquer forma. O município tem que apresentar sim, e aí o legislador que teve o interesse de produzir essa lei de bem comum, apresentar todas as características, todas as peculiaridades do município para justificar. Jogar por jogar não tem como.
Porque, Não, claro vai que ser, não. cai por terra de É imediato. como qualquer outro processo Exato. legislativo, qualquer outro projeto de lei que precisa dessa Exato. fundamentação. Até porque nós temos que equilibrar, é o bom senso, é o bem-estar coletivo, é o interesse público que tem que estar acima de tudo. Então eu não posso usurpar também direitos que estão na Constituição e que não podem ser desrespeitados em nome de outros interesses, não é verdade? Então eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Agora, doutor Zé Max, se nós não temos então a declaração de inconstitucionalidade, a lei, por enquanto, está sendo aplicada e tem que ser cumprida durante esse final de semana. E aí aproveitamos também para agradecer a presença aqui do Dr. Tiago Vanderlei, nosso presidente da Comissão do Consumidor, que vem acompanhando toda essa atuação. Nesse final de semana, nós tivemos já a lei sendo aplicada, não é verdade, Dr. Tiago? E vários transtornos, muitas confusões em vários estabelecimentos. Eu queria só que o senhor explicasse um pouquinho sobre como os estabelecimentos estão enfrentando essa situação e qual é o órgão competente para que o consumidor possa resolver o seu problema. Isso, agradeço mais uma vez pelo convite em participar desse programa. E a comissão ela recebeu várias reclamações ao longo desses dias, né, presenciou os vídeos e fotos que a gente tem visto nas redes sociais com essas reclamações. Então, o que a gente tem observado é a resistência desses estabelecimentos em, de fato, cumprirem a lei. Tá? E o papel da comissão é exatamente o de orientar os consumidores, né? De estar orientando acerca dos seus direitos. Com relação à fiscalização em si, esse poder de fiscalizar cabe ao PROCON, cabe ao Ministério Público, entendeu? Então, nós estamos em contato constante, tanto com o PROCON, através do Dr. João Neto, quanto com o Ministério Público, através do Dr. Max Martins, para acompanhar esses dois órgãos, no sentido de que essas fiscalizações desses dois órgãos, de fato, tenham algum sucesso, tá? No sentido de que os estabelecimentos simplesmente cumpram com a lei que está vigente e não se escondam somente por trás desse argumento de inconstitucionalidade, que tem essa fragilidade também, que tem muita discussão por trás, né? Então não é um motivo para não cumprir, né? Ou para dificultar, como vários shoppings estão fazendo, né? Eles estão dificultando esse direito do consumidor. Então a gente tem orientado, a gente tem acompanhado a fiscalização do PROCON, especificamente com relação ao cumprimento dessa lei, e a gente continua recepcionando até os consumidores lá na sede histórica ao longo da semana com o nosso atendimento normal. Então vamos só deixar bem claro, duas informações são importantes. Primeiro, para que a fiscalização seja exercida, nós precisamos de um órgão competente para fazê-lo. Órgão que tem nas suas atribuições o exercício do poder de polícia, que vai até lá, vai poder fiscalizar, vai aplicar penalidades, vai chamar a responsabilidade. E quem tem essa responsabilidade na nossa estrutura, no nosso ordenamento jurídico, é o Ministério Público e o PROCON. Então é muito importante que os consumidores procurem esses órgãos e assim que a OAB tem orientado, assim que a OAB Consumidor tem prestado então a sua contribuição. Procure os órgãos competentes, que é o PROCON e o Ministério Público, para que eles tomem as responsabilidades. Também mais um alerta, os estabelecimentos não podem se furtar de cumprir a lei, com nenhuma desculpa. A lei está aí, portanto a alegação de inconstitucionalidade tem que ser levada ao Poder Judiciário. E aqui vai a orientação para os estabelecimentos comerciais. Os estabelecimentos que estão listados nessa lei, se sentem prejudicados por essa lei, se há o entendimento de que a lei é inconstitucional, precisam buscar os caminhos adequados. Não podem desobedecer o ordenamento vigente. Portanto, precisam buscar os órgãos competentes também, a assessoria jurídica, para ajuizar a ação cabível, para buscar a declaração de inconstitucionalidade. Enquanto isso, a lei goza de presunção e tem, portanto, que ser aplicada, que ser respeitada, né? E acho que o que nós esperamos, doutor Max, é que se solucione o quanto antes esse problema e que os estabelecimentos passem a cumprir. A norma tem que ser cumprida até que venha a ser declarada inconstitucional, não é assim? Nós já tivemos na história outras situações como essa, de uma lei que tinha uma discussão de inconstitucionalidade? Com certeza, com certeza. Sempre é recorrente, principalmente quando se trata de interesses econômicos, de interesses tão
tão complexo quanto a economia. E em todos esses casos, o Poder Judiciário resolveu a questão, não é, Tomás? Aquilo que ainda anda, mas está em processo de chegar-se a uma conclusão. O que a gente não pode, por mais controverso que seja, achar que por eu ter um pensamento contrário, eu vou ir de encontro àquela lei. A gente tem que sempre partir pela presunção da constitucionalidade da lei, cumprir a lei, procurar os meios cabíveis, os meios que a própria Constituição nos permite, né, o próprio ordenamento jurídico nos permite, e buscar fazer valer aquilo que nós achamos como nosso direito, como o bom direito. E é isso que importa, que o cidadão tenha aí sua consciência, conheça seus direitos e possa pleiteá-los. Na verdade, é possível a discussão da inconstitucionalidade, mas uma lei, enquanto vigente, enquanto não declarada inconstitucional pelo órgão competente, ela tem que ser cumprida, ela precisa ser respeitada. Essa é a informação importante. E a gente continua falando sobre a defesa dos direitos agora com o quadro Minuto Prerrogativas, hoje comandado pela secretária-geral da Diretoria de Prerrogativas, Juliana Modesto. Entre os direitos previstos no Estatuto da Advocacia aos advogados, existe a previsão a uma justa remuneração pelos serviços prestados. Infelizmente, alguns magistrados não têm observado essa prerrogativa e efetuado limitações dentro dos processos, inclusive quando é juntado o contrato de honorários. Mas o artigo 22 do Estatuto da Advocacia afirma que, uma vez juntado o contrato de honorário nos autos, o advogado tem o direito de receber o percentual ali estipulado entre partes capazes, cliente e advogado. Portanto, se você está tendo seu direito violado, venha até o AB, procure a Diretoria de Prerrogativas e vamos juntos lutar por esse direito. Agora a gente abre espaço para o quadro OAB Tira Dúvidas. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas, Ricardo Moraes, explica o termo prisão em flagrante. O que configura o flagrante delito em uma prisão? Isso está muito claro na nossa legislação, no artigo 302 do nosso Código de Processo Penal. O flagrante delito pode ser preso aquela pessoa que está cometendo o crime, que acaba de cometer o crime, que é perseguido logo após o cometimento desse crime pela autoridade policial, pela vítima desse delito, ou que é encontrado logo depois do crime com objetos, com armas, com alguns elementos, papéis, que possam fazer com que ele seja suspeito do cometimento desse delito. Então são essas as condições legais: cometeu o crime, acaba de cometer, é perseguido logo após o cometimento do crime ou é encontrado com objetos do crime. Depois do intervalo tem ação solidária da OAB Alagoas no Lar da Menina. E mais informações. Até já!